eu trouxe para vocês o estudo do Sermão da Montanha. E ao preparar o meu trabalho, eu realmente estudei palestras do Haroldo Dutra e do Simão Pedro de Lima, que praticamente tudo que eu vou passar hoje, se vocês forem verificar os ensinos e os estudos dele, eu me pautei praticamente no que ele trouxe, porque ele tem uma forma simples, uma forma direta de trabalhar os assuntos da doutrina espírita. Então, às vezes aquilo que a gente acha tão difícil, vem de uma forma com que a gente realmente possa entrar no contexto, refletir, pensar. Confesso que foi um período muito gratificante, pelo menos para mim, nesse momento, quando a gente entra um pouco na história de Jesus, de poder identificar esse ser que aqui esteve e trouxe tão belas mensagens para nós e que estamos aqui hoje ainda comentando, falando, aprendendo, estudando e ainda tentando compreender a grandeza de Jesus. Então, a Bíblia diz: Jesus, o mestre dos mestres, certa vez fez um sermão no Monte das Oliveiras, conhecido como o Sermão da Montanha. Nesse lugar, ele revelou uma lei maior de amor e ensinou as bem-aventuranças, características espirituais que podemos almejar até mesmo hoje. Então, o objetivo desse estudo é nós podermos relembrar regras básicas do comportamento humano, da nossa conduta, daquilo que nós pensamos, da maneira como nos comportamos e as consequências que nós temos em relação ao nosso comportamento. Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: mais simples e a mais direta possível, não tem outra. Allan Kardec então comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Estudar é entender Jesus. Estudar os evangelhos para que a gente possa compreender como era o ensino de Jesus. Não apenas a história de como ele viveu, onde ele nasceu, mas o que ele realmente nos deixou e como era esse roteiro de conduta a qual ele exemplificava diante da sua própria vida os ensinamentos, onde palavras se transformaram em grandes ensinamentos. Então, foram escritos muitos evangelhos, certo? Mas quais que chegaram até nós? João, Lucas, Mateus e Marcos, certo? Então, Jesus ele sempre tinha os seus momentos com os discípulos. E aonde eles faziam as reflexões das vivências que eles tinham naquela comunidade e avaliavam entre si tudo que eles presenciavam.
E no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, tem uma passagem que diz que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou uns dos profetas. Ou seja, ninguém sabia responder quem era Jesus. Prosseguindo, disse-lhe eles: e vós? Quem dizeis vós quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele não disse: tu és filho de José e Maria. Jesus diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, através da inspiração divina, Pedro deu a resposta a Jesus. E essa resposta, ela foi além do ser humano que ali estava, porque trazia algo mais, ou seja, trazia o mensageiro. Porque Jesus, homem, partiu, mas Cristo ficou. A mensagem de Cristo ficou. Então Lucas, naquele momento, quando ele ouve Pedro dizer: tu és o Cristo, ele entendeu que seria melhor chamá-los, assim, os discípulos, de cristão, do que de seguidores de Jesus. Então ali, naquele momento, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos em Antioquia. Seguidores do Cristo, seguidores da mensagem. E Jesus nos deixou essas palavras tão claras, tão serenas, mas ao mesmo tempo tão contundentes, que nós as encontramos em grande parte na estrutura do Sermão da Montanha, que também é conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças. E no Sermão da Montanha, Jesus define a felicidade, ele explica a sua missão, ele compara a justiça terrena e a justiça divina, ele critica a religiosidade meramente exterior e ensina o que é ser santo. Ele reúne deste modo e de forma sintética o mais expressivo discurso moral já conhecido. Então, no Sermão da Montanha, Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. E o Sermão do Monte, ele abrange vários elementos. Contém as bem-aventuranças, mas ele é mais. Ele vai além das bem-aventuranças. É algo muito mais forte. É algo até que Kardec tenha querido dizer ser a moral do Cristo. Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve o seguinte: que as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas, as predições, os milagres e o ensino moral. E Kardec fala que dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsia.
Porque dizem, Jesus não é filho de José. Outros dizem, Jesus é filho de José. Posso provar. Jesus nasceu em Belém. Não, Jesus nasceu em Nazaré. Aí ficam discutindo, certo? Mas Kardec diz, a última, a moral, esta é intocável, pois trata pura e simplesmente dos ensinamentos de Jesus. Aí vem a ideia de se colocar no Sermão do Monte o essencial do ensino de Jesus. Tanto que Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo, por assim dizer, a estrutura que tem no Sermão do Monte. Kardec trabalha as bem-aventuranças e ele também trabalha os outros assuntos que são correlatos ao Sermão do Monte. Então, é algo muito significativo nós termos no Evangelho segundo o Espiritismo estruturado e seguindo a ideia do Sermão do Monte. Tanto é que tem uma fala atribuída a Gandhi que diz o seguinte: se fosse possível se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Ou seja, teríamos os ensinamentos salvos, teríamos a religiosidade salva, que vão desde as orientações que Jesus deu aos discípulos, até mesmo a autoridade de Jesus, que foi percebido por Mateus, o evangelista, essa autoridade. O Sermão da Montanha, ele pode ser dividido, vamos dizer assim, didaticamente, em 9 partes. Tamanha a quantidade de ensinamentos que Jesus nos trouxe. Aqui. Então, é lá no Evangelho de Mateus, que é nos capítulos 5 a 7, que nós vamos encontrar o Sermão da Montanha mais detalhado. Tanto que outros também escrevem sobre o sermão, João também, mas é mais sintetizado. E Mateus não. Mateus abrangeu realmente de uma forma bem completa. E é lindo estudar esses capítulos. É maravilhoso ler palavrinha por palavrinha e tentar se transpor aquele momento. Quem déramos nós estarmos sentados ali ouvindo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: abrindo a sua boca. Parece uma redundância falar abrir a boca, porque nós abrimos a boca ao falar, certo? Então, o que Mateus quis dizer quando Jesus abriu a boca? É que geralmente quando Jesus pregava, em alguns momentos, Jesus diz o seguinte: dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a boca fala daquilo que o coração está repleto, a expressão que o evangelista usa, abrindo a boca, quer dizer que Jesus, abrindo a boca, falou aquilo que estava em seu coração. O que faz do Sermão da Montanha não só um conjunto de ensinamentos, mas um conjunto poético de
sentimento. E que esse sentimento veio coroar os ensinamentos de Jesus. Então Jesus coloca nas suas palavras o seu coração. Ele coloca aquilo que ele sentia. Então é mais do que um sermão simplesmente como ele já fazia anteriormente. O Sermão no Monte é o exalar dos sentimentos do coração de Jesus, que já faria por si só o mais belo sermão. Mas mais belo também é o seu conteúdo. Conteúdo esse que ele inicia com as bem-aventuranças. Jesus, então, ele trabalha essas estruturas do sermão dizendo, no primeiro momento, as bem-aventuranças. Ele inicia o sermão com as bem-aventuranças, que são um conjunto de 9 itens. São 7 bem-aventuranças de virtudes, e a 8ª e a 9ª são bem-aventuranças de alerta. E nessas 7 bem-aventuranças, ele nos apresenta uma escala de virtudes. Uma escala como se fossem degraus. Em cada degrau tem uma virtude. E para subir o próximo degrau, eu tenho que estar primeiro no degrau anterior. Então, é fácil perceber isso. Se nós olharmos a 3ª bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e se olharmos a 7ª bem-aventurança, nós veremos na 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Há diferença entre ser pacífico e ser pacificador? Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é fazer o bem. Tem como ser pacificador sem antes ser pacífico? Tem como dar algo que a gente não tem? Não tem como ser pacificador se antes eu não for pacífico. Não tem como eu ser pacificador sem antes eu ser puro de coração, misericordioso, ter senso de justiça, mansuetude, resignação, humildade. Não seria possível ser pacificador. Então, o primeiro degrau a subir é a humildade. Para um dia nós podemos ser pacificadores. Então, a humildade, ela não é a maior virtude. Ela é a mais necessária. Porque ela é o primeiro passo para poder conquistar todas as outras. Se esse primeiro passo não se desenvolve, se a gente não tem a humildade para buscar as nossas outras virtudes, nós vamos desenvolver a vaidade. Sem a humildade, não há aprendizado. Sem a humildade, nenhuma virtude irá se desenvolver. Então, para chegarmos ao 7º degrau, nós temos 6 para subir. E então, lá está Jesus, no cume de um monte sagrado,
ecoou uma palavra de esperança. No cume de um monte sagrado, ele se sentou, envolvido pela vastidão do céu azul e pela energia vibrante da terra. Logo, pela vastidão da montanha, ecoaria o seu sermão. Seu olhar sábio contemplou a multidão de almas que procuraram, ávidas por uma palavra de consolo, por um raio de esperança. Ele, o Cristo, sabia que aqueles olhares o buscavam não apenas pela figura humana, mas pelo Espírito luminoso que era. E assim Jesus inicia as bem-aventuranças, dizendo: vede, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que não tem a humildade nunca aprenderá nada, nunca ascenderá, porque o egoísmo e o orgulho são elementos que constituem a personalidade daquele que não traz a humildade. Sem a humildade, não se consegue chegar no segundo degrau, que é a resignação. Vamos para o próximo degrau. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que os que choram? O choro, nesse caso, significa resignação. Bem-aventurados aqueles que se resignam. Resignação é a compreensão de que as coisas estão acontecendo por um motivo justo. Por isso, para podermos ser resignados, precisamos ser humildes. Porque a pessoa que não é humilde, ela não aceitará as adversidades da vida. Ela se diz vítima, ela se sente vítima da vida e ela transfere a responsabilidade dos seus próprios atos para Deus. Vai dizer que Deus foi injusto, que ela não fez por merecer isso. A pessoa resignada, ela não se lamenta, ela busca a causa para ela poder sair do seu sofrimento. A pessoa resignada, ela entende que o sofrimento não é uma imposição de Deus. Ela busca as causas para entender as suas aflições. Ela vai aguentar e assim ela vai desenvolver a terceira virtude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e a paciência uma lei. Condena a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês que tivermos com nossos semelhantes. Quer nos dizer que não há um coração pacífico se ele não for humilde, nem resignado. A mansuetude vem de um coração humilde e resignado. É aquele que é humilde, resignado e pacífico, ele vai desenvolver a próxima virtude. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se não tivermos um coração humilde, resignado, pacífico, não teremos um coração justo e bom, e sim um coração desejoso de vingança. Seremos justiceiros, pois um dos atributos de Deus é que Deus é a soberana bondade e justiça.
a bondade de Deus é justa e a justiça de Deus é boa. Se nós entendermos essa frase, nós vamos entender praticamente todo esse ensinamento. Portanto, se nós tivermos a humildade, a resignação, a mansuetude e o senso de justiça, iremos ao encontro da próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, nesse sentido, ele nos mostra que a misericórdia não é um sentimento de pena, um sentimento de dó, mas sim a compaixão. É a compaixão que Jesus enalteceu na parábola do bom samaritano. Misericórdia é uma disposição da alma de sermos semelhantes a Cristo ao encararmos os nossos amigos, inimigos, desprezados, pecadores. É uma manifestação da nossa conduta. Esse é o sentido da compaixão, o sentimento nobre de empatia, de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Não tem como existir um coração misericordioso, compassivo, se ele não for um coração humilde, resignado, manso e justo. E adquirindo tudo isso, poderemos ir ao encontro da sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Puro de coração é aquele que já é justo, já é resignado, já é compassivo. Como é ver Deus? Vamos lembrar da prece de Cartas, que no final diz o seguinte: fazei de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa divina imagem. Nós somos um espelho cuja imagem refletida é a imagem de Deus. Mas só um puro de coração consegue se ver nas pessoas. Só um puro de coração consegue identificar, sentir, ver a bondade que as pessoas têm, mesmo no meio de tanta maldade. Só um puro de coração enxerga a virtude em potencial que as pessoas têm. Por isso, ver Deus é ver Deus nas pessoas. E todas as vezes que fizermos o bem ao próximo, que servirmos ao próximo, que entendermos a bondade, mesmo que ela esteja escondida no próximo, é Deus que nós estamos enxergando nessa pessoa. Só um puro de coração consegue enxergar virtudes. Só um puro de coração consegue, apesar dos defeitos das pessoas, enxergar os potenciais virtuosos. E estando no sexto degrau e adquirindo a pureza de coração, atingimos o sétimo degrau. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Como vimos anteriormente,
No terceiro degrau está o pacífico, no sétimo está o pacificador. Então, reparem a ordem que Jesus coloca. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver o mal com o bem. O pacificador devolve o bem ao mal que é feito. O pacífico não devolve o mal. Não se consegue devolver a paz sem antes termos a paz. Para ser pacificador no sétimo degrau, nós precisamos primeiro ter a paz dentro de nós. E as bem-aventuranças nada mais são do que uma escala evolutiva. E a oitava e nona bem-aventuranças, elas falam das perseguições. Bem-aventurados sois vós. Não? Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ele mostra, Jesus, que para sermos perseguidos, para uma pessoa ser perseguida por causa do nome dele, tem que ser uma pessoa muito, muito boa. Ela tem que estar no sétimo degrau. Perseguido em nome do Cristo, só sendo mesmo um pacificador. Então, as bem-aventuranças ensinadas pelo Cristo, numa época em que o povo judeu era perseguido pelos romanos, vem mostrar que Jesus revela o amor para que o homem não usasse a violência para se libertar do seu inimigo. E para que a humanidade pudesse desfazer das suas próprias fraquezas, para poder se elevar moralmente e espiritualmente. Então, Jesus, quando afirma que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição, quer o Mestre ressaltar o cumprimento da lei, da causa e efeito em nossa vida. E que desse fato devemos nós tirar o melhor proveito. Então Jesus, ele leva a mensagem para todos aqueles que lá o ouviram. Ele nos dá um roteiro de virtudes que precisamos desenvolver, precisamos vivenciar. E como o Sermão da Montanha não se limita apenas às bem-aventuranças, Jesus naquele momento ele continua ensinando. E ele principalmente ensina aos apóstolos. E ele diz aos apóstolos: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a perder o seu sabor, para que mais ele servirá, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte,
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e a unir a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, através dessa metáfora, sal e luz, ele revela a enorme força do testemunho e a importância dos discípulos, especialmente dos pregadores, que é, sobretudo, preservar e proteger a humanidade contra as influências malignas da corrupção e da maldade, que é a função do sal, e ajudar a humanidade a conhecer, através da sua fé e seu bom exemplo iluminadores, o caminho da salvação, que é a função da luz. Então, Jesus ele está dizendo: vocês conservarão a fé, realçarão as virtudes das pessoas, vocês não se mostrarão apenas o efeito daquilo que vocês ensinam. Vocês conservarão o calor humano. Então a mensagem de Jesus nos convida a ter fé, a praticar boas obras, respeitar o próximo e amar a Deus. Finalizando, a luz do sol se derramou sobre a montanha, iluminando cada rosto, cada coração. E ele, o Mestre, continuou a compartilhar as bem-aventuranças, sabendo que aquelas palavras seriam como sementes de luz plantadas nas almas daqueles que o ouviram. No final, quando a multidão se dispersou e o silêncio voltou a reinar na montanha, ele olhou para o céu. Ele sabia que suas palavras iriam ecoar ao longo dos séculos, ajudando a humanidade a trilhar o caminho da evolução espiritual. O Sermão da Montanha, a maior bem-aventurança de todas. Sem dúvida, o Sermão da Montanha é a maior demonstração de amor deixada por este ser tão sublime enquanto o homem na terra. Ele nos deixou esse presente, que mesmo sem a sua presença, ele ficou conosco através dos seus ensinamentos. E ele nos deixou um até breve, quando ele trouxe o Consolador para nós, através da codificação. Ele nos deixou o verdadeiro amor, aquele amor que não se acaba, que não acaba com o tempo. E ele estará conosco para todo, sempre. Ele veio até nós, nos ensinou, nos mostrou o caminho para a felicidade, e nós deveríamos dizer: nos aguarde, em breve estaremos aí contigo. Por isso que nós somos realmente bem-aventurados. E todos nós
seguiremos até Ele. Basta subir os degraus. Obrigada, gente.